Olá! Vocês sabiam que entre 1914 e 1918 houve uma guerra global em que o Brasil participou? Se não, fique no vídeo para você aprender mais sobre a Primeira Guerra Mundial e tirar um 10ão na sua nota de história. Para quem não me conhece, eu me chamo Johnny Prudêncio Ramos e eu sou um amante de história do mundo e do Brasil. Hoje eu vim contar e gravar sobre a Primeira Guerra Mundial, ou como era chamado naquela época, Grande Guerra. Eu irei dividir esse vídeo em outros 2 vídeos e irei apresentar o conteúdo da guerra em tópicos, como o conteúdo, a causa da guerra e a consequência dessa guerra. Como eu tinha falado, eu vou dividir esse vídeo em tópicos e eu vou dividir em 3 tópicos. A causa, o conteúdo da guerra em fato, que foi o conflito, e a consequência. Esse vídeo aqui vai ser a causa da guerra. Então bora logo de desde antes do que causou a guerra. Desde o final do século XIX, havia uma grande tensão no mundo, com guerras e revoluções acontecendo toda hora, como a unificação alemã e a unificação italiana. Outro fator que também levou à guerra foi o forte crescimento industrial e bélico dos países europeus, que foi consequência das 2 revoluções industriais que aconteceu no século passado do século XX. E outro fator foi a partida do continente africano na Conferência de Berlim, em 1885, em que o Império Alemão não ganhou muitas colônias. Isso deixou uma rivalidade entre os países europeus que queriam ganhar influência no mundo. Nesta mesma época, o Império Alemão decidiu se transformar em uma potência naval, pois ele percebeu que o Reino Unido só era uma potência por causa da sua frota naval. O expansionismo militar e bélico alemão fez com que a França e o Reino Unido, que era a Inglaterra, são a mesma coisa, ficasse com muita raiva. Isso fez com que formasse uma grande tensão entre esses países. Quanto ao exército desses países, já existia uma grande mobilização por parte dessas nações. A Alemanha tinha um exército de 2 milhões de soldados. A Áustria tinha um exército de 1,3 milhões e a França tinha um exército de 1,800 milhões de soldados, enquanto o Reino Unido só possuía apenas 170 mil de homens. O Império Russo era o que tinha o maior número de soldados, mas seu exército era despreparado e atrasado tecnologicamente, se comparado aos demais países europeus. No mar, navios e submarinos se aperfeiçoaram muito, com o lançamento do navio de guerra Dreadnought em 1906 por parte do Reino Unido. Então, gente, depois de explicarmos as causas, também temos que explicar o nacionalismo europeu que existia naquela época. Temos que acrescentar também as antigas rivalidades entre França e Alemanha, por causa da guerra franco e prussiana, e a Rússia e a Alemanha, e também a Inglaterra e a Alemanha. O antigermanismo francês, ou seja, ódio contra os povos germânicos, se desenvolveu com as consequências da Guerra Franco-Prussiana, pois a derrota por parte da França na guerra fez com que a França cedesse parte dos seus territórios, como a região de Alsácia e Lorena, que era muito rica em minério de ferro. Já o antigermanismo inglês se explica por causa das rivalidades navais e militares entre Inglaterra e Alemanha. Todas essas questões tornaram o conflito inevitável de que não acontecesse, conforme chegava mais perto do estopim da guerra. Agora vamos explicar o imperialismo, que é diferente do nacionalismo. Após a Conferência de Berlim, o Império Alemão buscou conquistar cada vez mais territórios na Ásia e no continente africano. A Alemanha tenta deslocar a França de suas colônias, como a colônia de Marrocos na África, mas não consegue. Por sua vez, compra da Espanha arquipélagos e consegue uma concessão de um porto na China.
Enquanto isso, na Europa, vários países europeus aproveitaram o enfraquecimento do Império Turco-Otomano, como os países Balcãs e a Itália. Nos Balcãs houve uma guerra tensa contra o Império Turco-Otomano, mas a Sérvia, Bulgária, Grécia e Montenegro conseguiram vencer e conquistar vários territórios turco-otomanos. Nesta mesma época, nascia duas alianças, a Tríplice Entente, formada por Inglaterra, França e Rússia, e de interesse socioeconômico, e a Tríplice Aliança, formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e pelo Império da Itália. Essa fragmentação dos países europeus foi o que causou a Primeira Guerra Mundial, mas ficará para o próximo vídeo. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e deixar um comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!